Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez entrarmos na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. Que alegria podermos estar juntos com o programa ABC do Espiritismo. Você sabe que o viés do nosso programa é: uma semana estudamos um capítulo do livro dos Espíritos, a outra semana uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Como a semana passada nós estudamos um capítulo palpitante sobre o nascimento, sobre a reencarnação, ficou ainda algumas perguntas e nós decidimos dar continuidade nessas perguntas, nessas respostas, para podermos entender esse momento abençoado que o Evangelho nos traz. Esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria, que honra e que privilégio podermos participar de mais um programa ABC do Espiritismo. O tema proposto de hoje, dando continuidade no que vimos na semana passada, continuaremos união da alma com o corpo e o aborto. São os temas abordados por Kardec. Questão 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Resposta: mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Logicamente, nós estamos vendo aqui, voltando naquela tecla que estamos sempre a falar, que nós precisamos aprender a estudar melhor o livro dos Espíritos, analisando diante daqueles 10 degraus que nós temos na questão a partir de número 100 desse mesmo livro, aonde nós vamos ver que cada criatura está numa faixa diferente. Os espíritos mais atrasados, que têm que reencarnar, passam por um véu do esquecimento de uma maneira mais abrupta, de uma maneira mais grosseira, onde ele passa a não ter muito conhecimento daquilo do que está acontecendo. E, logicamente, conforme vai passando os dias, ele vai realmente perdendo toda a sua sensibilidade da sua existência anterior. No caso de um espírito aonde é a reencarnação programada, o espírito já participa um pouco, onde ele pode até escolher e na última hora ele fazer um esforço para com que haja o aborto natural. Ele já tem essa prerrogativa, às vezes ele tem medo da reencarnação, às vezes ele acha que vai falhar e ele não quer falhar. Isso também é uma possibilidade ventilada pelos espíritos a Allan Kardec. E tem os missionários que têm plena consciência. E quando falamos missionário, é no nível de Chico Xavier, Irmã Teresa de Calcutá, não é? Gandhi, são espíritos que vieram sabendo de tudo que ia acontecer. Então, para eles, não, praticamente o véu do esquecimento, não há necessidade. São espíritos futuristas, são espíritos que não vêm com nenhum karma para passar. E todas as dificuldades que passam no corpo é para mostrar para nós que é possível nós superarmos as dificuldades. E pelo canal da TV A Caminho da Luz, nós temos o estudo do livro Missionários da Luz,
que é um livro que tem a finalidade de falar um pouquinho sobre a reencarnação. As pessoas que tiverem interesse, a playlist já está completa, desde o prefácio de Emmanuel até o último capítulo de André Luiz, estudada e comentada por mim e pelo nosso querido Sérgio, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Aproveite e se inscreva no canal e habilite as notificações. Questão seguinte, 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente de que ocupava antes de dormir. Então, seja a reencarnação, seja a desencarnação, é uma modificação para o espírito. Vivermos na crosta exige um modo de sermos. Vivermos no plano espiritual exige um outro modo de sermos. Quando nós reencarnamos, nós já vimos pelo livro Nosso Lar, e comentado também no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que há um departamento no mundo espiritual da reencarnação que restringe, diminui o tamanho do perispírito, acoplando naturalmente aquela mulher que lhe dará a vida, em que ele também vai se desenvolvendo fisicamente e espiritualmente. E quando há o processo da desencarnação, é um novo adaptar para o espírito, é uma nova realidade. Aqui nós estamos falando de modo abrangente, tanto para o espírito de luz, quanto para o espírito que ainda não compreendeu que a morte ocorreu, que a vida continua após o desligamento do corpo físico. É tão sutil que, se a pessoa não tiver uma sensibilidade aguçada, o Chico dizia que de cada 4 pessoas, 3 não sabem que desencarnaram. Então, é uma questão que não é simples a sua compreensão e a sua aceitação. Dando continuidade, 353. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definidamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Resposta: o espírito que deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. Então é importante nós entendermos, que enquanto o espírito não nasceu, enquanto ele se encontra ao lado da mãe, ligado por um cordão fluídico, ele ainda é espírito, apesar de estar ligado ao seu corpo. Ele passa a ser uma alma a partir do momento, como nós já vimos no programa anterior, que a criança ela verdadeiramente nasce, o espírito acopla-se ao corpo e quando a criança dá o primeiro grito. E a partir daí que ela se torna alma, ela vai gradativamente criando a sua sensibilidade e ela vai demonstrando quem ela é. Então, até os 7 anos de idade, ela passa por um esquecimento total. E depois disso, ela vai tendo a sensibilidade e vai começando não a relembrar de uma maneira clássica, mas ela começa a ter postura, o seu espírito começa a ficar definido, porque aí começa a ter então a mesma postura que tinha em vidas anteriores. Veja, a reencarnação nada mais é do que a continuidade natural daquilo que nós fomos na última existência. O que nós pensamos, o que nós fazemos, é aquilo que brota dentro de nós de forma natural. André Luiz fala para nós, na década de 40, que é a partir dos 7 anos. E é interessante, André, que a própria psicologia, hoje, ela aceita que, a partir dos 7 anos, aquela criança começa a desenvolver de maneira diferente o seu ciclo de vida. Dando continuidade no estudo de hoje. Questão 354.
Como se explica a vida intrauterina? Resposta: é a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que completa ao nascer com a vida espiritual. Então é um estágio fundamental, é um estágio necessário. O Chico dizia que num futuro só não revelou quando seria isto, nós teríamos outros mecanismos de nascimento, porque também o espírito, ao reencarnar no ventre de uma mãe, se a mãe não tem uma consciência, usa substâncias tóxicas, prejudica a si e ao feto. Então nós percebemos que para muitos fetos a vida intrauterina ela é muito sacrificiosa, ela é muito difícil. Quando é uma pessoa consciente, passa a ter uma gravidez natural. Para o espírito é um desenvolvimento. São 9 meses que ele passa ali desenvolvendo. E também nesses 9 meses ele já passa a ter o contato com a sua mãe, com o seu futuro pai, com seus familiares. É muito interessante essa questão. André, é interessante. Eu gostaria de fazer um comentário, partindo para o final do primeiro bloco, que eu tenho acompanhado a ciência. Em 1969, quando Chico Xavier participou do Pinga Fogo, André, querido telespectador, ele diz uma coisa muito interessante, que se em 50 anos nós não tivermos uma guerra de proporções mundiais, nós iríamos ver um novo ciclo na Terra. O homem ia avançar de tal maneira no campo científico que ia destinar o dinheiro das bombas para a ciência. 2019, 50 anos, explode o coronavírus. O homem para um pouco de pensar na guerra e começa a pensar na ciência, não porque quer, mas porque houve uma necessidade. Bilhões de dólares, bilhões de euros foram gastos na ciência. E nós temos todos os dias acompanhado coisas interessantes. Vacina para o câncer já está pronta. Vacina para HIV, recentemente, já está sendo testada com grande êxito. Então nós vamos ver daqui para frente uma condição científica maravilhosa, dos quais todos nós vamos ter uma vida mais dilatada. Depois dessa pandemia, com certeza, teremos uma vida mais tranquila e uma ciência mais voltada para as nossas necessidades, né, André Luiz? Sem dúvida, ao encerrarmos o nosso primeiro bloco, eu convido os amigos a estudarem conosco o livro No Mundo Maior, todas as quartas e todas as quintas, às 20h30, pelo canal da TV A Caminho da Luz, no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí não, com o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Pela nossa querida TV Mundo Maior. É rápido, voltamos já. Queridos amigos, já retornamos, eu não disse? É um breve intervalo, porque o capítulo de hoje é apaixonante, falando da vida, falando do nascimento de uma criança, falando da reencarnação. Allan Kardec foi de uma beleza rara quando traz para todos nós essas perguntas maravilhosas respondidas pelo plano superior. Como nasce uma criança? Aonde fica a criança enquanto está ligado ao ventre daquela mulher? Como é que é o processo do véu do esquecimento? E ainda falta 4 perguntas para nós encerrarmos esse capítulo que é apaixonante. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida. É um capítulo atual e é um capítulo que também nos ajuda a compreender as obras de André Luiz, e as obras de André Luiz nos ajudam a compreender as questões que estamos vendo hoje. Vamos deixar aqui o WhatsApp do programa, pode ser que as pessoas queiram interagir conosco, mandar mensagens ou participar da lista de transmissão. O WhatsApp da TV é 19
997782794. E você pode procurar a TV A Caminho da Luz também no Signal e no Telegram. Tem pessoas que não estão mais no WhatsApp, tem essas duas outras ferramentas que você passará a receber diariamente e gratuitamente as nossas mensagens diárias de reconforto, de novidades do Centro Espírita, novidades de programas da TV. Então nós contamos, seja pelo WhatsApp, Telegram ou Signal, nós contamos com a sua participação. Questão seguinte, 355. Há, como indica a ciência, a criança que desde o ventre da mãe não tem possibilidades de viver? E com que fim acontece isso? Resposta: isso acontece frequentemente e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então nós vemos que tudo na natureza, e isso foi dito pelo próprio Jesus, nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai que estás no céu. São vários os motivos pela qual uma criança é ligada a uma mãe e essa criança acaba não vingando, ela acaba não nascendo, ou até mesmo às vezes nasce e fica pouquíssimo tempo ao lado daquela mãe. Primeiro, é uma experiência e um tempo que faltava àquela criança, em alguns casos. Principalmente uma pessoa que suicidou, decompôs o seu corpo perispiritual. Então ele passa por uma reencarnação rápida dessa natureza apenas para recompor o seu corpo perispiritual para uma próxima existência. Pode ser uma prova para os pais que ontem não queriam ter filhos em vidas anteriores, abortaram muitos filhos, não queriam ter crianças, e vem então essa experiência para a valorização da vida, já que entenderam intimamente que é importante ter uma criança. Então são vários os motivos pelas quais as pessoas passam pela Terra passando por essa experiência. Por exemplo, eu e a Soraya, quando nós chegamos em Itapira, porque tanto o André quanto a Gra, meus dois filhos, nasceram em Campinas. Mas nós tivemos para ter mais 2 outros filhos, não é? Aqui em Itapira. Em um ano, praticamente, a Soraya teve 2 abortos naturais. E foi interessante, eu me lembro que eu conto uma história rápida para todos entenderem. Eu fui um dia trabalhar com as crianças, não é que eu trabalhava com as crianças da Casa do Pão, uma instituição que eu também criei aqui em Itapira, sobre a égide do nosso querido Chico Xavier, tia Igorina Cunha, na época. E eu me lembro que eu estava triste, choroso, quando eu senti a presença desses espíritos e um deles me disse assim: meu filho, você não fique triste não, era o tempo que nos faltava para nós cumprirmos esse momento para a recomposição do nosso corpo. Está tudo certo, o importante é que continuamos irmãos de ideal do Evangelho do Cristo. Então aquilo foi para mim um bálsamo, porque os espíritos realmente precisam também disso. Nós ficamos entristecidos, mas é um momento necessário para aqueles espíritos. Questão seguinte, 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Então aqui Kardec pergunta se é possível que algum corpo que esteja desenvolvendo naquela mulher, natimorto, já vai nascer morto, já vai nascer desencarnado, aquele corpo físico, se tem algum espírito ligado a ele, ou se pode acontecer de ter alguma encarnação, algum espírito ali sem... Como é que fica essa questão? É uma questão interessante porque às vezes a gente tem a ideia de que toda gravidez está ligada a um espírito, e segundo a resposta que veremos agora, nem toda, nesse caso natimorto, por exemplo, a espiritualidade vai dizer a Allan Kardec que pode ter alguns casos que não haverá ligação de espírito para o aprendizado dos pais. Então olha a resposta, pode acontecer de alguma gravidez estar sem a vinculação de um espírito, no caso do natimorto, nós estamos falando específico de um caso. Sim, há
as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Interessante, né? Só para você complementar a linha de raciocínio, é o que nós chamamos na psicologia de gravidez psíquica. Tem a gravidez psicológica, mas aqui também Kardec está falando da mulher que dá à luz a uma criança que o médico já diagnosticou que está morta dentro dela, o natimorto. E aí Allan Kardec pergunta se nesse caso específico tem algum espírito ligado à mãe. E ali diz que não, que foi uma concepção puramente fisiológica. É interessante, André, eu acompanhei um caso desse numa instituição aqui em Itapira, que eu fui presidente por 4 anos, e essa moça tinha muita vontade de ter um filho. Ela casou, e a vontade era tão grande que ela se engravidou, mas psiquicamente falando. E o médico, ela fez o ultrassom, o médico dizia, mas não tem nada, eu não estou conseguindo ver, mas vamos acompanhar. Ela começou o tempo passar, a barriga começou a crescer, os seios começaram a ter modificações e ela chegou até ter leite. E é interessante que ela já, com a barriga bastante avantajada por conta disso, o médico fez 3, 4 e não acusou nada no ultrassom que foi feito. É uma coisa interessante, né? Então, nós tivemos que encaminhar essa amiga, que era uma trabalhadora lá da instituição, uma funcionária da instituição que cuidava de crianças, nós tivemos que encaminhar para um psicólogo, para trabalhar um pouco a cabeça dela, para que ela pudesse aceitar aquela ideia de que não havia nada ali, e de que tudo que estava ali era fruto do seu quadro mental. São duas questões interessantes e atuais. Questão seguinte, 356A. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Resposta, sim, algumas vezes, mas então não vive. Então, para o nosso querido Sérgio comentar também, aquela mulher pode até dar à luz aquela criança durar alguns minutos, algumas horas ou alguns poucos dias, sem ter aquele espírito coabitando. Seria um corpo funcionando de modo mecânico apenas e orgânico. Por isso que não tem vida, porque não tem o espírito por detrás para animar aquele corpo. Ou seja, ela passou a gerir dentro dela um corpo não ligado por um cordão fluídico a um espírito. Então é um corpo que está sendo criado pela mente da mãe. Olha que coisa interessante, né? Não tem Kardec afirma, os espíritos afirmam para Kardec que não tem espírito ali. É um corpo que se forma naturalmente pela questão psíquica que a mãe, muitas vezes na ânsia de ter uma criança, criou naquele quadro, e aquilo vai desenvolvendo naturalmente. É por isso que quando nasce, Kardec define de uma maneira belíssima, logicamente por não ter um espírito, ele não vai sobreviver porque ele está sobrevivendo sob o guante do pensamento da mãe. Nós já vimos nas questões anteriores a questão de que nós somos regidos de maneira animal e vegetal, né? Então o nosso corpo está ainda dentro do campo da materialidade, mas a questão do espírito não está interligado a esse ser. E aí a 356B, também dando continuidade nessa questão. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um encarnado em si? Então, se a gente viu que quando não tem o encarnado, um espírito por detrás, passado algumas poucas horas, vem a desencarnação daquele corpinho, porque não tem o que vai manter vivo, pela explicação do nosso querido Sérgio, Kardec pergunta se pode acontecer, se toda encarnação de uma criança, para que haja sobrevivência, tem que ter um espírito. Resposta: que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Exatamente, né? Então, Kardec vai fechando as coisas e os espíritos vão ali animando, porque na verdade ali está sendo animado pelo espírito da mãe, não está sendo animado
por um espírito reencarnante, é diferente. Então, de qualquer maneira, teve a participação do espírito da mãe, que criou dentro do seu quadro psíquico, do seu psique, toda essa ideia, e essa ideia foi criando. Por isso que André Luiz, nas suas obras, vem trazer de maneira belíssima, André, a questão do pensamento. E André Luiz fala que quando nós entendermos melhor a questão do pensamento, nós vamos entender que pensamento é vida. E se pensamento é vida, é natural que ele se materializa. André Luiz chega a dizer num dos livros que pensamento tem cheiro, tem cor e tem vida, porque ele se materializa. Olha que coisa interessante. Todos os nossos atos, tudo aquilo que nós deliberamos e fazemos, é gerado por um pensamento. É interessante, as obras de André Luiz, as obras de Chico Xavier, de modo geral, pela sua lavra mediúnica, vêm ampliar o que Allan Kardec deixou na segunda metade do século XIX. Por isso que eu convido uma vez mais as pessoas a conhecerem os estudos que nós temos das obras de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, está indo agora no Mundo Maior, no meio do ano vai Libertação, depois Entre a Terra e o Céu, e assim sucessivamente. Você é o nosso convidado a estudar conosco. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo. Eu não disse no começo que era um capítulo palpitante? Um beijo no seu coração. Estamos encerrando pela nossa TV Mundo Maior o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.